Agora, o que é importante a gente saber também? É o seguinte, existem instrumentos de rotação contínua e de rotação reciprocante. Não sei se todo mundo está familiarizado com essa terminologia, né? Mas rotação contínua é aquele instrumento que você coloca ali no motor e ele vai rodar continuamente 365 graus, especialmente no sentido horário, né? E a rotação reciprocante, que foi desenvolvida aí a partir de 2009 para cá, que começou a ser utilizada. Ela é um movimento um pouco diferente. Por quê? Ela faz um instrumento, dá um giro grande para a esquerda, ou seja, para o sentido anti-horário, e um pequeno recuo para a direita. Um outro giro grande para a esquerda e um pequeno recuo para a direita. E um outro giro grande para a esquerda e um pequeno recuo para a direita. Qual que é o lance dessa cinemática nova, desse movimento? Né? Qual que é o grande lance dele? O grande lance dele é o seguinte, é ele preservar mais a estrutura do instrumento. Porque o que acontece? Vocês concordam comigo que o instrumento está rodando continuamente, se ele está em contato com a parede do canal, ele tem mais superfície de contato, ele tem mais atrito, consequentemente, ele tem mais tensão sobre a estrutura dele, interna dele. E isso acaba favorecendo mais fratura, né? A grande sacada desse movimento reciprocante foi justamente o quê? Fazer uma torção grande à esquerda, o máximo, né, da resistência, né, à deformação que o instrumento tem, porque o níquel titânio também ele tem uma resistência maior à torção, então é levar o instrumento ao máximo do limite dele, e aí no que ele está no máximo do limite dele, ele dá um pequeno giro no sentido contrário, para a direita, para quê? Para aliviar a estrutura. Então você cria um alívio na estrutura, e aí você dá outro giro grande, estica ao máximo essa estrutura, e depois você alivia de novo. E depois você estica o máximo essa estrutura e você alivia de novo. Bom, clinicamente falando, qual é a importância disso que eu estou dizendo para vocês? Clinicamente falando é assim, o movimento reciprocante ele é um movimento que preserva mais o instrumento, portanto, ele é um instrumento, ele é um movimento que tende a ser mais seguro do ponto de vista de reduzir mais ainda as possibilidades de fratura. Então, a gente entende que características de cada movimento. A rotação contínua, ela te dá objetividade, ela te dá... só um pouquinho, pessoal. A rotação contínua, ela te dá objetividade, ela te permite chegar no terço apical num tempo mais curto, porque você tem mais poder de corte do instrumento, mas a rotação reciprocante, ela é mais segura. Então, ou você quer corte, ou você quer segurança. Depende da anatomia que você está trabalhando. Graus de curvatura muito grandes, muito intensos, o ideal é que você opte por movimento reciprocante, se você estiver usando motor, e você opte pelo movimento reciprocante, porque essas curvaturas com movimento reciprocante é mais seguro do que você vencer com rotação contínua. Né? Existem outras coisas para serem ditas sobre rotação contínua e rotação reciprocante, mas, assim, no geral, a ideia principal é essa. A reciprocante preserva mais o instrumento, então ela te dá mais segurança. E a rotação contínua, ela te dá objetividade, porque você tem mais corte, então rapidamente você chega no terço apical. Mas, em compensação, você tem realmente a questão de maior possibilidade de fratura. Agora, se você for comparar corte reciprocante com rotação contínua, o reciprocante corta menos do que o contínuo, em geral. Né? Corta porque assim, ele vai cortar e alivia, vai cortar e alivia. É realmente um movimento mais seguro que a gente vê, né, nas universidades. Aqui também a gente preconiza bem esse instrumento para aquele que está no início do treinamento, tá pegando mão ainda com a instrumentação rotatória. A gente sabe que, inclusive, existem cursos de graduação em odontologia no Brasil já que estão usando sistemas rotatórios, sistemas de rotação reciprocante na clínica de graduação. Né? Isso é muito legal, é muito bacana, mas por isso, porque é mais seguro, né, do ponto de vista da questão da fratura, é
mais seguro do que o de rotação contínua. Porque Né? o grande vilão da instrumentação rotatória, gente, é a fratura. Porque esses instrumentos, eles têm a memória de forma, eles voltam para a forma original. Diferente do instrumento de aço, em que você consegue fazer a inspeção visual e perceber que houve ali uma deformação, e aí você, opa, vou descartar esse instrumento. Né? Já na instrumentação, nesses instrumentos, lógico que agora a gente tem esse tratamento térmico nas ligas, então a gente consegue ver essa perda do espiral, e aí você tem o aquecimento, ele volta para a forma original. Ali, se você tem essa deformação, faz o processo de esterilização e ele não retorna para a forma original, você acaba tendo ali sabendo que aquele instrumento já começou a acumular tensão naquela região e o risco de fratura ali é grande, aí você acaba descartando. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento com esses instrumentos rotatórios. No mundo inteiro, né, deveria ser assim também aqui no Brasil, ele é recomendado para apenas um uso. Né? Só que a gente sabe que a gente não faz isso aqui, pensando até na questão do custo, e a gente, nessa de insistir e utilizar mais uma vez um instrumento, a gente viu que ele consegue ser reutilizado, instrumentar, esterilizar, utilizar novamente. Então, assim, o certo seria uso único. Então, já justamente para evitar o risco de fratura. Então, você utiliza mais uma vez, fique atento, anota, vê quantas vezes você utilizou. Se você utilizou num canal mais curvo, que gerou mais tensão, você percebeu que aquele processo de ir em direção ali o terço apical demorou umas 3, 4, 5 vezes que você precisou ir lá, irrigar, recapitular, descer mais um pouco, porque estava realmente difícil chegar ali no terço apical, é legal você pegar e descartar esse instrumento, porque para você não ter ali uma surpresa, né, Léo? Uhum.